Gente, aqui nós estamos no nosso penúltimo ponto. Daqui a gente entra, termina lá no final, debaixo daquelas mangueiras maravilhosas. A gente vai fazer o sorteio das blusas também. Viram ali a estátua daquele senhor que está ali no meio? Sabe quem é aquele senhor? Muito bem, está lá escrito, né? Pedro Teixeira. E quem foi o Pedro Teixeira, né? Vai ser muito importante para entender por que a Amazônia é do Brasil, né? Ele é que vai ser aquele navegador que vem, capitão português, em 1616, que vai subir o rio Amazonas, né, dando conhecimento de tudo que existia no rio Amazonas. Então, essa expedição dele vai ser marcante para dar conhecimento de uma área que não era portuguesa. Que lembra que tinha o Tratado de Tordesilhas? A maior parte da Amazônia era da Espanha. Não era Portugal, só que era de Portugal, era de Belém, para o Oceano Atlântico. Então, a maior parte, poderíamos estar agora falando espanhol. Ou francês, se a Guiana chegou até a Guiana Francesa, ou holandês, dominaram o Suriname, ou inglês, a Guiana inglesa, né? Então a Amazônia sempre foi muito cobiçada. E essa expedição dele é marcante, né? Então, portanto, ele compõe essa diferenciação da paisagem que eu falei para vocês também, a paisagem portuguesa, a francesa e essa paisagem mais global, né? Uma foto daqui bem mostra isso, né? O Pedro Teixeira, ali o CDP, que é do período da borracha, e o prédio lá que era a antiga Receita Federal, que pegou fogo, né? Então, agora nós temos a nossa doutoranda. Leio a dissertação de mestrado dela. Ela fez uma dissertação maravilhosa sobre o Círio de Nazaré e está fazendo doutorado com a gente lá também sobre o Círio de Nazaré, né? Está fazendo uma discussão, né, muito mais até da questão política e econômica do Círio de Nazaré, relacionado com o turismo, principalmente, e a questão do patrimônio. A Débora Serra, ela é turismóloga, já praticamente geógrafa, né? Mestrado, doutorado em geografia, já praticamente. E aí ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a questão aqui do porto e do projeto da Estação das Docas. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Pode botar bem próximo aqui a cabeça, bem na boca. Isso aqui eu não estou acostumada ainda. Bom, antes de começar a fala, a Gorete fez uma provocação ali em relação aos estivadores, a homenagem que eles fazem no Círio de Nazaré. Vocês já ouviram falar dessa homenagem? E vocês sabem o que aconteceu no ano passado? Não houve, exatamente. Então, são os vários conflitos, né, que existem desde quando o Círio surgiu, né? Conflitos de interesses, né? Então, para a igreja e ela junto ao Estado, usando o argumento da segurança, se quebrou uma tradição já de mais de 100 anos, né? Então, são coisas que na verdade deveriam ser mais discutidas pela população, mas acabam sendo impostas, né? Por mais que a gente saiba da importância da segurança, mas tem também o contra-argumento, né? Mais de 100 anos e nunca houve nenhum problema lá, então como assim? E aí a gente vê a importância do espaço, né? O espaço, ele também ganha uma dimensão econômica, né? Ele é importante tanto para a nossa vida, como também para a reprodução, né? do modo de produção capitalista, né? Então, isso acaba entrando nessa discussão, né? Grupos como, por exemplo, a igreja, ela sente que ela precisa de mais espaço, né? E aí os grupos que têm mais poder acabam conseguindo junto ao Estado, né? Não sei se a gente pode chamar de privilégios, né? Mas ele acaba conseguindo ganhos, né? Então essa questão da disputa do espaço, ela acaba sendo muito presente nessa discussão aqui. Mas voltando aqui ao que agora a gente queria falar, né, que é a questão do porto e a questão da Estação das Docas, para a gente finalizar o nosso roteiro, o porto, essa área onde a gente está, foi toda da construção do Porto de Belém, né, pela empresa Port of Pará. E ele foi inaugurado em 1906. Em 1906, a gente ainda estava vivendo aquele período rico, né, o período da borracha, a exportação do látex. Aqui acontecia atividade portuária,
mas era muito incipiente no sentido de que não tinha uma boa estrutura, né? E aí vocês imaginem, com toda a riqueza da borracha chegando, né? Era importação e exportação acontecendo o tempo inteiro nessa área, foi necessário construir um porto, né? De verdade, assim, para a cidade, com um porto bem estruturado para a cidade. Ele foi inaugurado em 1906. Mas pelos idos de 1913, esse ciclo da borracha entra em decadência. O porto também, a dificuldade para se conseguir investimentos foi aumentando, até que na década de 40 esse porto foi estatizado. Já na década de 60 se dividiu a parte da navegação ficava com o governo do estado, a atividade portuária passou para a companhia que era das Docas do Pará. E já na década de 90 já vai se assemelhando ao que acontece hoje, né? A navegação de passageiros passa para as empresas privadas, enquanto o porto fica com a Companhia Docas do Pará, né, que a gente conhece como CDP, e outras necessidades foram surgindo, né, em outras cidades do estado. Então a CDP acaba também criando portos em outros municípios, como a gente vê em Óbidos e Santarém, por exemplo, Barcarena. Aqui nessa parte do porto, nesta área aqui, né, à direita, no final da década de 90, início dos anos 2000, se criou um projeto, o governo do estado criou um projeto que ele chamava de Janela para o Rio, de ser mais uma janela para o Rio. A Estação das Docas, né, foi construída com esse sentido. Só que aí ela acaba recebendo várias críticas, né? Porque se diz que a cidade foi construída de costas para o rio, né? E aí se cria essa necessidade de se voltar para o rio. Mas como é esse se voltar para o rio, né? O rio, ele atende a várias necessidades, inclusive alimentares, né? Assim, e o que a gente tem atendido? Que necessidade que a gente tem atendido é com esse tipo de janela para o rio? Apenas a contemplação. Eles acabam não conseguindo afirmar de verdade, mostrar de verdade a relação que o belenense tem com o rio, né? Nesse sentido, o projeto não conseguiu chegar ao seu objetivo, e a gente também não sabe se é só um discurso ou se era um objetivo de verdade, né? Então, ela foi inaugurada no ano 2000. Ela é administrada por uma organização social chamada Pará 2000. Por muito tempo ela era vinculada à Secult, hoje ela é vinculada à Secretaria de Turismo. E a administração dela se parece à iniciativa privada, né? Uma forma, né, que o governo encontra, né, para determinados espaços, para administrar determinados espaços. E projetos assim como esses a gente encontra também em outras cidades do mundo, como por exemplo Barcelona, né? A gente encontra projetos bem parecidos com esse em áreas portuárias. Nas pesquisas, conversando com pessoas que trabalham na CDP, a gente soube que tinham pessoas que não queriam, né, que na verdade queriam retorno da atividade portuária aqui. A gente foi descobrindo as disputas de interesses que tinham por esse espaço, mais uma vez a questão do espaço, né, as disputas sobre ele, porque o espaço acaba tendo essa importância, inclusive econômica, né? E aí, tinham pessoas que queriam que fossem construídas estruturas sem fins lucrativos, que fossem para o lazer, mas sem fins lucrativos, e também tinham os interesses empresariais. Aí quem foi que venceu nessa disputa? Os empresariais, né? Por que vocês dizem isso? O que faz vocês pensarem isso? Que assim vai dar mais retorno econômico. Exatamente, justamente. E aí a gente observando aqui, a gente vê a dificuldade que se tem para se consumir, né? Para pelo menos uma boa parte da população tem essa dificuldade de consumir pelos altos custos que são cobrados aí pelos produtos. De todo modo, né? A gente aqui tem vários projetos, né? Tem, por exemplo, o cinema fora do circuito alternativo, que não é tão caro. Tem projetos que também são gratuitos, que a gente vai falar um pouquinho mais lá dentro, né? Eles tentam compensar a população de alguma forma. É suficiente? A gente não pode responder por nós mesmos, né? E isso reflete essa falta de planejamento participativo, né, das pessoas na hora de se conceber um projeto. Né? Esse é o problema de se impor um projeto, né? Então, sempre vai ter uma parte da população que vai ficar insatisfeita. Aqui também nessa área, a gente tem um busto, quem já observou ali atrás,
Getúlio Vargas. Exatamente, Getúlio Vargas e... coincidentemente ou não, a gente tem a avenida aqui, né? A Avenida Presidente Vargas. E essa parte aqui, ela também tem uma importância para o Círio de Nazaré, puxando brasa aqui para minha sardinha, agora é te exagera em relação à dissertação, mas tudo bem, né? Foi orientadora também. Como ela foi orientadora, então não vou desmentir. Bom, mas assim, aqui é que chega, né, a Romaria Fluvial. A imagem da santa é recebida com honras de Estado, né? Isso é até surpreendente, né, para muita gente, principalmente para quem não é católico, né? Tem gente que acha até meio absurdo, enfim. Mas é aqui que a imagem chega, é aqui que finaliza a Romaria Fluvial e daqui se sai a moto-romaria, né? E também o arrastão do pavulagem, né? Tudo simultâneo, né? Para que se comece realmente as outras atividades do Círio, os outros eventos do Círio.